Lideranças do Congresso mandaram um recado claro ao governo federal após o envio do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Essa medida, que deve custar pelo menos 27 bilhões de reais aos cofres públicos, também vai causar perdas de receitas a estados e municípios. Com isso, os parlamentares sinalizaram que não votarão mais aumentos de impostos para compensar as perdas e cobraram publicamente do Planalto um corte de gastos. Na análise do líder do Republicanos na Câmara, o deputado Gilberto Abramo, a ideia de taxar os mais ricos não é bem aceita, pois cria a sensação de punir aqueles que empreendem no Brasil. O argumento também é defendido por senadores, como o líder do União Brasil na Casa Alta, Efraim Filho, e para líderes da oposição que se negam a debater uma nova taxação e querem que o governo freie os gastos. Você, Dávila, o Congresso Nacional dizendo que não vai aprovar aumento de taxação, sobretudo para aqueles que mais empregam, aqueles que se arriscam, que empreendem, e mandaram um recado para o governo federal. É preciso cortar na própria carne. Eu também acho. Agora quero ver o Congresso aguentar a pressão. Esse que é o ponto. Porque essa é uma medida, entre aspas, popular. Agora, vamos fazer aqui uma reflexão. Por que o sistema tributário no Brasil é um dos mais injustos e distorsivos do mundo? Todo sistema tributário, a ideia é taxar mais a renda e menos o consumo. Essa é a lógica do sistema. Por quê? Porque quando você taxa muito o consumo, você penaliza os mais pobres. Porque, na verdade, não é porque você é mais rico que você vai comer 100 quilos mais de carne, que você vai comprar 200 quilos mais de feijão. Não, isso não existe. Então, o nosso sistema tributário é o oposto, Canhato. Taxa demais o consumo e pouco a renda. Só que para taxar mais a renda, nós precisamos começar a reduzir a carga tributária justamente em cima do consumo. Por exemplo, duas áreas que nós podemos reduzir a carga tributária. Por que não compensar essa isenção que eles querem dar no imposto de renda? Por exemplo, acabando com o imposto sobre folha. Imagina que ótimo, nós vamos aumentar a formalidade do emprego. Olha o impacto que isso vai ter. Porque a gente gasta muito dinheiro, muito imposto pago sobre encargo de folha. Acaba com isso, ajuda a empregar mais gente e isso pode ser usado de uma maneira muito mais inteligente para financiar um benefício fiscal da renda do que o que eles estão querendo fazer, que é aumentar o imposto. Segundo ponto que nós podemos fazer, diminuir o tal do imposto sobre valor agregado, o IVA, que foi aprovado justamente em cima de consumo e serviços consumidos por essas pessoas que ganham menos, as mais pobres. Podemos fazer isso também. Então tem várias maneiras de se fazer um ajuste para poder compensar isso. Agora, qual é o problema deste projeto? Primeiro são dois. Essa turma não olha o que aconteceu no exterior. Toda vez que você vai taxar, entre aspas, os mais ricos, porque 50 mil reais chamar essas pessoas de muito rico não dá, mas enfim, chamando de mais ricos, o que vai acontecer? Exatamente o que aconteceu em demais países, principalmente na Europa. O imposto só pode valer em 2026. Você não pode cobrar esse imposto em 2025. Tá certo? Ao fazer isso, o que vai acontecer? Você pega o ano de 2025, antecipa vários bônus e dividendos para esse ano e não paga bônus e dividendo em 26. E aí não tem arrecadação. E você fica com a bomba na mão. É isso que aconteceu. É uma coisa inacreditável como as pessoas não estudam o assunto a fundo para descobrir qual é a forma eficaz de se fazer isso e qual é a forma errada de se fazer isso. E a forma errada é justamente esta que o governo está propondo. As mensagens enviadas do Congresso Nacional para o governo, para o Executivo Federal, se vocês querem ampliar a isenção do imposto de renda, é preciso que comecem a cortar os gastos e dizem que não é possível também cobrar justamente mais imposto dos empreendedores, dos empresários, aqueles que geram empregos aqui no Brasil. Você, Mota, uma discussão que muitos entendem como necessária, mas também que poderia causar muito mal-estar. Mas é preciso olhar para essa questão que envolve os gastos do governo, né, Mota?
Sem dúvida. Quando você reduz imposto de algumas pessoas e aumenta o imposto de outras para compensar, não houve redução de imposto, houve só transferência. Vamos explicar de forma bem didática, que é para o pessoal do governo entender. Pena que a gente não pode usar figuras aqui, senão ficava mais fácil. Para colocar o Brasil na rota do desenvolvimento, é preciso fazer duas coisas ao mesmo tempo: reduzir os gastos do Estado e reduzir os impostos. Aí você abre espaço para a iniciativa privada, para que as pessoas trabalhem, produzam, ganhem mais, guardem o dinheiro, poupem. Isso gera investimento e gera um ciclo virtuoso na economia. Vamos lá, pessoal, não é tão difícil assim. Você, delegado Palumbo, que é o representante do Congresso Nacional, é comentarista e também deputado federal. Você, delegado Palumbo, o que os congressistas podem fazer após essa medida que foi anunciada pelo governo federal? É uma medida popular e ele coloca os deputados e senadores numa condição difícil, porque aquele que ganha até R$5.000 não vai entender se um deputado votar contra. Agora, a grande pergunta: de onde vai sair esse dinheiro? Quem é que vai pagar a conta? Dinheiro não dá em árvore. Que tal começar a cortar na própria pele? Aliás, sugiro ao executivo, vamos fazer uma reforma, vamos tirar um pouquinho dos marajás do serviço público. Quem são os marajás? Deputado, senador, desembargador, ministro. Vamos cortar um pouquinho deles, os penduricalhos, férias de R$1 milhão, como a gente tem visto aí. Qual trabalhador recebe uma férias de R$1 milhão? É sempre do mesmo poder. Tirar benefícios aí de alguns ministros de TSU, entre outras. Vamos cortar na própria pele. Votaria a favor tranquilamente, de olhos fechados. Aí ele joga uma medida extremamente popular, porque a popularidade dele está lá embaixo, está despencando, e ele precisa fazer alguma coisa. Afinal de contas, as eleições estão aí, já em 2026. Mas a grande pergunta é: quem é que vai pagar a conta? Já que o governo federal se recusa a cortar na própria pele. Ele quer cortar assim, vamos cortar os benefícios dos oficiais das Forças Armadas. Nesses aqui eles mexem, né? Por quê? Porque são inofensivos. Agora, de juiz, será que vai ter essa mesma coragem que tem com os oficiais das Forças Armadas? Dos deputados, dos senadores, de desembargadores, de promotores, de procurador da República? Não vai ter a mesma coragem. São verdadeiros leões para mexer com quem está lá embaixo. Agora, quando é para mexer com quem está lá em cima, aí eles fingem que a conversa não é com eles. Pois é, delegado Palumbo lembrou dessa expressão dos marajás, né? Título de nobreza, eu lembrei do caçador dos marajás. O então governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, identificando os funcionários fantasmas na administração estadual, e ele se notabilizou, recebendo até esse apelido, né? O caçador de marajás. Agora, Dávila, a proposta do governo é que os chamados ricos ou super ricos, ou quem ganha acima de R$50 mil, poderia contribuir com uma faixa, acima de R$100 mil por mês, contribuiria com uma outra faixa, ou seja, pagariam, sei lá, uma nova taxação, um novo imposto de 10% sobre a renda. E eles entendem que esse contingente das pessoas que ganham acima de 50 mil ou acima de 100 mil, essa taxação extra conseguiria pagar esses 27 bilhões de reais de renúncia com esse benefício, aquelas pessoas que ganham até R$5 mil. Tem muita gente que não tem certeza se essa conta fecha, viu? Mas não fecha, Canhato. Não é que tem certeza. Eu tenho certeza absoluta que não fecha. Por quê? Está subestimado que esse 27, que eu acho que é muito mais, acho que 35 bilhões, e não vai arrecadar o que está dizendo, porque justamente esses subterfúgios vão ser criados. As pessoas vão antecipar pagamento de dividendo agora e não pagar o próximo ano. Chega o próximo ano, cadê a arrecadação? Ih, não apareceu. E é o que aconteceu. Veja o que aconteceu na França. Foi um desastre fiscal quando tentaram taxar os super ricos. O dinheiro foi embora da França. Fizeram aqueles muito ricos mesmo, acabaram mudando a residência fiscal. É uma estupidez isso. Não vai arrecadar. Então vão votar um projeto, vai aumentar o rombo nas contas públicas, não vai ter efeito fiscal esperado
E nós vamos continuar com mais um problema, cavando cada vez mais o buraco dessa relação dívida-PIB crescendo no Brasil. Isso vai fazer com que aconteça o quê? Candidato, aumente a taxa de juros. Nós vamos caminhar aí para a taxa de juros, se não for a primeira, vai ser a segunda mais alta do mundo daqui a pouco, porque esse é o custo que a sociedade vai pagar para financiar um déficit inafiançável, que é o caso do Brasil. Então, o que tem que fazer é uma discussão tributária que nós não temos coragem de fazer. Nós precisamos diminuir imposto sobre consumo, imposto sobre o setor produtivo, imposto sobre empresa, e aí sim aumentar o imposto sobre a renda. Está correto. Aumentar dividendo, isso é a regra de um sistema justo de imposto. Agora, o governo não mexe em nenhum desses impostos que a gente está falando aqui e só pensa em taxar mais a renda. Aí depois o ministro da Fazenda fica chateado, que começa a aparecer um monte de meme dele aí com taxado. O Haddad é isso mesmo, ele só pensa em taxar. Não tem uma única redução de imposto, não tem um único corte de gasto de governo, não tem redução de subsídio. Caniato, esse é um país que gasta 500 bilhões de reais por ano em subsídio. Não é possível que todo esse subsídio está sendo bem gasto de maneira criteriosa, como bem lembrou o Palumbo. E os 3,5 bilhões de reais de super salários, que é uma vergonha. Precisa cortar. Esses projetos estão parados na gaveta no Senado Federal e alguns na Câmara. Então, vamos cortar despesa, vamos fazer uma discussão séria desse regime tributário para tributar menos a produção, as empresas, para depois sim fazer a correção que o Brasil paga pouco imposto sobre renda. Isso é verdade. Mas só pode fazer isso depois que ajustar o resto. Agora, não dá para manter a carga tributária, uma das mais elevadas do mundo, e continuar descobrindo outra forma de taxar, seja a renda ou seja a produção. Isso é querer matar a galinha dos ovos de ouro, que é esse setor produtivo que produz, trabalha, investe e sustenta essa máquina de ineficientes que hoje é a maioria da população. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Em destaque, em discussão, o projeto de ampliação da isenção do imposto de renda. E nós acompanhamos manifestações de integrantes do Congresso Nacional negando aquela possibilidade de criar uma nova taxa, criar um novo imposto, principalmente daquelas pessoas que recebem mais, né? Muitos no governo consideram como os super ricos, aqueles que ganham mais de 50 mil reais, que esses teriam uma taxação para pagar essa isenção, essa renúncia, que poderia chegar a 27 bilhões de reais daqueles que ganham até 5 mil reais. Agora, Mota, escutando vocês discorrerem sobre essa proposta do governo e as maneiras como o Congresso deve tratar disso, inclusive exigindo que o governo corte na própria carne, diminua o tamanho da máquina, é preciso olhar, inclusive, para aquilo que foi prometido durante a campanha eleitoral, e eu me lembro dos pessimistas, né? Eu acho que nem os pessimistas imaginavam que nós chegaríamos nesse patamar, né? Faltando menos de 2 anos para acabar o mandato. Essa culpa eu não vou carregar, né, Caniato? Porque eu fui um dos que disse aqui exatamente o que ia acontecer, que é o que está acontecendo. Essa discussão sobre imposto no Brasil não é fácil, porque há muita desonestidade intelectual da parte dos políticos. E é muito difícil para a população, muitas vezes, até entender o linguajar que é utilizado. Então, eu vou me socorrer dos meus amigos libertários, que tem um slogan que diz: imposto é roubo. O imposto começou da seguinte forma: tinha lá uns agricultores cultivando a sua terra, aí chegou um bando de guerreiros. O chefe dos guerreiros botou a espada no pescoço do agricultor e falou assim: ó, a partir de agora, 20% do que você colher aí é meu, ou então você morre. Essa é a origem do imposto. É lógico que eu simplifiquei aqui, porque não dá tempo da gente contar a história toda. E eu vou discordar do meu amigo Dávila. Eu não concordo com essa história de imposto baseado na renda. Todo imposto é ruim. Mas quando você diz quem ganha mais tem que pagar mais, eu pergunto, por quê? Porque eu, que trabalhei, que me esforcei, que estudei, que me sacrifiquei, que fiquei dias sem dormir, que não tirei férias durante anos,
para conseguir ganhar mais, por que agora eu vou ser penalizado? Porque imposto sobre a renda é penalização do trabalho. A renda é resultado do trabalho. Então, imposto sobre a renda, assim, é perverso, assim como é também imposto sobre a propriedade. Qual é a justificativa? Você juntou dinheiro durante anos para comprar a sua casa, mas todo ano você tem que pagar IPTU, porque senão o Estado toma a sua casa de você. A casa que já é sua, a mesma coisa para o carro. Então você paga imposto absolutamente sobre tudo, sobre o que você compra, sobre o que você vende, sobre o que você tem, e você paga imposto até na hora que você morre, porque a sua herança, para ser recebida pelos seus filhos, é cobrado imposto em cima dela. Está tudo errado, mas não dá para discutir isso, Caniato, num país que tem 40 ministérios. Vamos retomar essa discussão quando o número de ministérios chegar a 12. Aí eu vou achar que tem alguma sinceridade nesse debate. Pois é, possivelmente, viu, Mota? Possivelmente não, com toda certeza, não alcançaremos esse número de ministérios até a final do ano que vem. Certamente não. Acho que o delegado Palumbo fez alguma anotação. Quer fazer um arremate, trazer um último pensamento, delegado? Por favor. Não, eu penso igual meus colegas. É absurdo o que esse governo quer fazer, né? Ele está tão em baixa na popularidade. Eu ando em todo quanto é canto, vou em feira, vou em lugar de rico, vou em lugar de milionário, vou em favela, vou em comunidade. E o sentimento é o mesmo. Desde o vendedor de ovo que coloca garantia na venda de ovos até o milionário. Ninguém aguenta mais. E aí a gente vê uma medida populista dessa e ninguém explica de onde vem o dinheiro. Aí fica difícil, né? Esse país aqui está cada vez se afundando mais e o culpado disso é o governo federal.